Boa noite, caros ouvintes. Está começando nesta terça-feira, 24 de março de 2026, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça, de número 1057. Eu sou Paulo Miziale e ficaremos juntos até às 9h30 da noite, nos 1.600 kHz AM da Rádio 9 de Julho, nos trabalhos técnicos. O monstro Michel Silva, grande Michel. Aí. Muito obrigado, Michel. Quero agradecer a todos que estão participando do programa, o pessoal da Rádio 9 de Julho, esse povo todo que está aí atrás, na parte técnica, na parte de administração. Sem comunidade a gente não faz nada, né? Quero agradecer a Paróquia Nossa Senhora do Brasil por manter esse nosso programa no ar, todo o esforço dessa paróquia nesse programa e em favor da evangelização. Né? Coisa maravilhosa. Então, estamos estudando a virtude teologal da esperança e vimos na aula de ontem algo muito legal, né? Uma mudança de mentalidade. Deus vai realizar em nós esta obra. Nós que estávamos ou estamos ainda tão presos ao mundo, vamos precisar ser curados, transformados, a ponto de a nossa vida ser voltada totalmente para Deus. Então, buscamos a felicidade no mundo e agora compreendemos que a nossa felicidade só pode ser buscada em Jesus estabelecendo o reino de Deus nessa terra, participar dessa obra de Jesus, participar dessa missão de Jesus, participar dessa maravilha e esperar que um dia estaremos tão curados, tão refeitos, tão transformados, que Jesus vai nos mergulhar na Trindade Santa. E aí a felicidade é plena, total. Então, isso é muito importante. Eu acho que isso é muito legal, essa perspectiva dessa mudança. Veja, nós estamos estudando por que nós estamos tendo, ou por que temos tanto apego às coisas do mundo. Por que a gente busca a nossa felicidade só nas coisas do mundo? Já fizemos algumas aulas sobre isso, né? Então, nós já fomos acostumados a isso. A sociedade ao nosso redor nos leva a isso. O nosso estilo de vida nos leva a isso, porque é um estilo de vida vivido muitas vezes distante de Deus, ou tentando se aproximar de Deus. Eu acho que isso é muito importante, viu, gente? Essa constatação que existe um problema sério, que todos nós estamos mergulhados, e que nós nos habituamos a viver debaixo dessa situação de querer buscar a nossa felicidade só em nós, nas nossas paixões, nos nossos desejos, nas coisas que o mundo nos dá, nas coisas que nós achamos que vão nos dar boas felicidades ou grandes felicidades. Então, nós estamos, alguns de nós, muito envolvidos com isso, outros já começaram a compreender que o processo precisa ser modificado, que a nossa real, verdadeira felicidade não está nisso, que a nossa felicidade plena só está em Deus e nas coisas de Deus, né? E no nosso trabalho em favor do reino de Deus. Ou seja, deixar que Jesus estabeleça o reino de Deus nessa terra é missão de Jesus, mas ele quer contar conosco. Isso é maravilhoso, descobrir isso é maravilhoso. Descobrir essa realidade do reino de Deus, que Jesus quer colocar definitivamente nessa terra, que o mundo reflita o céu. O reino de Deus estabelecido nessa terra é exatamente isso. O mundo, a nossa sociedade, vai refletir o que acontece no céu. Hoje a nossa sociedade não reflete o que acontece no céu, infelizmente. Então, Jesus, ele veio ao mundo para salvar a humanidade do pecado, para vencer o demônio, que estabeleceu nesse mundo este reino que é totalmente diferente do reino de Deus. Então, Jesus veio para vencer o demônio, vencer o império do demônio sobre nós através do pecado e do medo da morte,
e do medo de ficar triste, e do medo de falhar. E o demônio estabeleceu nesse mundo uma sociedade, um reino que não é de Deus. Então, nós estamos presos, como seres humanos, numa realidade dura. Uma luta entre o bem, que é vencedor, que já venceu e vai, num determinado momento da história, estabelecer a sua vitória de forma definitiva. E o mal que ainda tenta destruir o que Deus construiu. Então, essa é uma realidade que é importante a gente enxergar. Então, nós estamos no meio dessa realidade. Então, Deus está fazendo a obra na medida em que eu me abro a Deus. Deus vai me curando, Deus vai me colocando no caminho certo. Olha, o caminho certo de buscar felicidade não é no mundo, não são as paixões, não são as coisas que o mundo oferece, não são as coisas que o inimigo de Deus oferece. Isso nós vamos ver nas próximas aulas, né? Como que o mundo oferece para a gente essas coisas? De que forma que o mundo oferece essas falsas seguranças, essas falsas fortalezas? Como que nós somos facilmente enganados pelo mundo, pelo demônio? Então, nas próximas aulas nós vamos trabalhar esse foco. Mas hoje eu gostaria de trabalhar com você o seguinte: este processo de santificação é exatamente isso. É a gente aprender e colocar em prática a busca da nossa felicidade nas coisas de Deus, no serviço ao próximo, na obediência a Deus. Então, essa transformação precisa acontecer. E ela vai acontecendo ao longo do tempo. Então, a virtude da esperança me garante que isso vai acontecer. Agora, nós precisamos pôr o pé no chão. Nós não estamos prontos ainda, nós não estamos assim. A nossa felicidade, nós estamos ainda num misto de querer buscar a felicidade no mundo, nós nos acostumamos a buscar a nossa segurança no mundo, a nossa segurança em nós mesmos, a nossa segurança naquelas pessoas que nos dão, que nos fazem acreditar que podemos confiar plenamente nelas. Então, nós estamos ainda nessa descoberta de como nós somos, como nós funcionamos, como nós estamos mal funcionando muito mal, e o quanto nós precisamos ser transformados para que a gente possa viver como a virtude da esperança nos propõe. Então, a aula de hoje vai ser isso. Porque senão a gente ouve essas coisas e fica assim assustado, fala, mas eu não vou conseguir dar esse passo. Claro que não vai. Quem vai dar esse passo? Quem vai me transformar? Quem vai me refazer? Quem vai me fazer viver para buscar a felicidade no reino de Deus e na vida eterna? É Jesus Cristo. É o Espírito Santo agindo dentro de mim. Porque é o Espírito Santo quem vai me revelar dentro da minha alma, da minha inteligência, o quanto essa busca de felicidade fora de Deus, das coisas de Deus e do amor ao próximo, é infrutífera. É o Espírito Santo quem vai me revelar o engano que a sociedade atual caiu. E como sair deste engano. Você compreende? Então, nós estamos estudando a virtude da esperança, e a virtude da esperança tem que nos dar esperança de dias melhores vividos para Deus, não vividos para nós mesmos. Mas nós precisamos olhar para quem somos e como estamos. Então, eu acho isso importante demais para a gente colocar as coisas nos seus devidos lugares. Nós não estamos perfeitos, muito pelo contrário, nós estamos carregados de erros. Nós ainda buscamos a felicidade no mundo, nós ainda desejamos as coisas do mundo como o centro da nossa existência. Então, essa transformação, essa metanoia, quem vai realizar em nós é Jesus através do poder do Espírito Santo na Igreja Católica. Agora, aqui, a aula de hoje, eu gostaria de não me colocar como exemplo, mas dar um testemunho de como isso foi acontecendo na minha vida.
Eu acho que isso é importante porque ajuda a gente a se ver como nós estamos e ver o quanto nós precisamos ser mudados pelo poder de Deus. Com esperança. Porque quem faz a obra é Cristo. Veja, o catecismo fala, olha, que coisa linda que o catecismo fala. Ele fala aqui, a esperança é a virtude teologal pela qual desejamos como nossa felicidade o reino dos céus e a vida eterna. Veja, esta mudança, porque nós buscamos a felicidade, não na implantação do reino dos céus e muito menos na vida eterna. Nós queremos a felicidade para já, para agora, nesse instante, e que ela seja plena. Veja, esta mudança de mentalidade, quem vai fazer é Deus. Continua o catecismo. Pondo nossa confiança nas promessas de Cristo e nos apoiando não em nossas forças, mas no socorro da graça do Espírito Santo. 1817 do Catecismo da Igreja Católica. Há necessidade aqui de uma transformação na vida da gente. Constatamos, ao longo de todos esses programas que fomos estudando sobre a virtude da esperança, que é necessário uma tremenda transformação no norte da nossa vida. Aonde nós buscamos felicidade? Nós buscamos felicidade no mundo, nas pessoas, nas coisas do mundo. Mas nós devemos buscar a felicidade que é plena no estabelecimento que Jesus está fazendo do reino de Deus nessa terra, ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas e servir ao próximo, e contar que a nossa felicidade plena só vai acontecer quando nós estivermos mergulhados por Cristo na vida eterna. Veja, é uma transformação enorme. Isso chama-se processo de santificação. Quem faz? O Espírito Santo. Baseado no quê? Naquilo que Jesus prometeu e cumpriu. Então, quem vai fazer esta obra de mudança de mentalidade, de mudança de perspectiva, de mudança de esperança, sair dessa esperança pequena, falsa e humana, para a verdadeira esperança, que é uma virtude teologal, esta obra, quem faz em nós é o Espírito Santo. Mas eu preciso querer. Por isso que eu estou trabalhando há tantas aulas para a gente compreender essa situação que precisa ser mudada. Eu preciso querer que isso aconteça. Esse é o meu papel. Sabe, os meus planos, eu tenho que abandonar os meus planos e aderir aos planos de Deus. Veja, olha o salto que é dado aqui. Nós estamos tão acostumados a viver em função dos nossos planos, e viver em função dos nossos planos significa, olha, eu estou buscando a felicidade aonde não existe a felicidade plena. Eu estou jogando todas as minhas fichas de encontrar a felicidade aonde a felicidade plena não está. É isso que significa viver pelos meus planos. Você percebe? Acho que você já consegue compreender o sentido do que eu estou falando. É preciso que eu consiga viver não em função dos meus planos, mas em função dos planos que Deus tem para mim. A partir do momento que eu começo a viver, não mais em função do que eu quero, do que eu sinto, do que eu acho, do que eu penso, mas do que Deus quer, do que Ele sente, do que Ele pensa, no alto da sua autoridade sobre nós, porque Deus tem autoridade plena sobre nós. Por que Deus tem autoridade plena sobre nós? Porque Ele primeiro nos criou. Ele é o nosso dono. E mesmo quando criados por Deus, nós traímos Deus, abandonamos Deus, nós cometemos um ato de injustiça eterna. Injustiça eterna. E mesmo assim, Deus nos perdoa e Deus se faz homem para nos resgatar das consequências do pecado que nós causamos. Por tentação do demônio, mas nós que aceitamos. A autoridade sobre este mundo e a autoridade sobre as nossas vidas, em busca de Deus, estava dada a Adão. Adão, quando peca, ele entrega a sua autoridade dada por Deus para o demônio. Então, Jesus vem resgatar isso, vem refazer isso, porque ninguém de nós foi feito para ficar longe de Deus.
Ninguém de nós foi feito para não viver obedecendo a Deus. E nós nos acostumamos a nos obedecer o que a gente quer, não o que Deus quer, achando que isso seria a nossa felicidade. E aqui é o grande engano da humanidade. Porque se você prestar bem atenção, a tentação do demônio para levar a humanidade ao pecado começa com um ataque que Satanás faz contra Deus. Ele chama Eva e fala, olha, Eva, lá está em Gênesis, nós já vimos isso, no Gênesis. A serpente chega para Eva e começa a conversar com a Eva. Olha, eu fiquei sabendo que Deus proibiu você de comer de todos os frutos das árvores que estão no paraíso. Veja, quando você pega o Gênesis, vamos pegar Gênesis e vamos ler isso aqui, porque eu acho que isso aqui é básico demais para a gente compreender a importância, sabe, gente? Isso aqui é a culpa original. Gênesis 3. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher, Gênesis 3, ela disse à mulher, é verdade que Deus vos proibiu de comer do fruto de toda a árvore do jardim? Veja, o que o demônio está fazendo aqui em relação a Eva nunca deveria conversar com o demônio, porque como criatura que somos, o anjo também é criatura, só que ele é mais poderoso que os homens. Então, ele é mais inteligente, ele é mais astuto. É o que começa a falar aqui no comecinho. A serpente era o mais astuto de todos os animais. Então, a serpente é a imagem do demônio. Então, o demônio expulso do céu, o anjo expulso do céu, ele tem ódio por Deus. Só que ele não pode nada contra Deus, então ele vai atacar a humanidade que foi criada à imagem e semelhança de Deus. Foi criada para ficar pertinho de Deus. Foi criada para estar unida a Deus. Foi criada para obedecer a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e amar uns aos outros. Por isso que Deus criou a humanidade. Para que Deus pudesse se derramar sobre essa humanidade. Para que essa humanidade pudesse cada vez mais crescer em felicidade, em plenitude, mas isso tudo vem de Deus. Então o demônio, sabendo disso, ele quis separar a humanidade de Deus, porque ele sabia que separando a humanidade de Deus, a humanidade ia ficar tonta buscando a felicidade em algum lugar, não mais em Deus. Então o demônio ele foi astuto, ele foi extremamente maligno. É pura inveja, é puro ódio. Então ele chega para a mulher e lança uma mentira. Gente, isso aqui é uma mentira deslavada. Deus nunca proibiu Adão e Eva de comerem dos frutos que estavam no jardim do Éden. Porque se Deus fizesse isso, Deus seria um Deus terrível. Pensa, vamos pensar junto. Imagina só. Imagine isso. Deus cria tudo. Deus cria um jardim de delícias, de maravilhas e coloca o homem para viver e cuidar desse jardim. Imagina se você está num lugar que é lindo, maravilhoso, e você não pode fazer nada. Você não pode comer uma fruta, está morrendo de fome, não pode comer uma fruta. Está morrendo de sede, não pode tomar uma água que é pura, que é cristalina. Está com calor, não pode se refrescar. Está com frio, não pode se esquentar. Veja, isto não é um Deus amoroso. Isto é um tirano. Sabe, veja, isso é um terror. Imagina você com fome não poder comer, com sede não poder beber, com frio não poder se aquecer. Veja, e tudo isso Deus providenciou para a humanidade. O que o demônio está querendo falar aqui, fazer aqui? Fazer com que nós não tenhamos mais confiança em Deus. Veja, é uma mentira brutal para que nasça no coração da humanidade a desconfiança. Por isso que o Gênesis é um livro maravilhoso. Ele é um livro que nos revela verdades religiosas. Ele não é um livro histórico. Ele não está contando história com data, não, ele é um livro que tem uma linguagem que revela para a gente verdades religiosas importantíssimas. Deus cria, e Deus cria tudo muito bom, muito bem.
E Deus cria a humanidade para que a humanidade pudesse viver numa situação tal de proximidade com Deus, de confiança absoluta em Deus, de entrega total a Deus, de partilha com os outros e de comunhão de todos com o próprio Deus. Veja, é uma realidade de criação lindíssima. O Jardim do Éden, ele é muito mais que um lugar, ele é um estado, uma situação de plenitude. Agora, imagina se você está num lugar tão pleno, tão lindo, tão maravilhoso, e você ouve de Deus que você não pode comer nada, usar nada, fazer nada. Você está sendo torturado. Gente, Deus não é um torturador. O que o demônio está fazendo aqui, só nessa frase, é de uma peçonha tão grande, é de um veneno tão brutal, porque ele está destruindo a confiança plena que existia entre a humanidade e Deus. E tolamente a humanidade caiu. O pecado original, ele vai trazer para a gente o conceito mais básico. Quando você continua aqui, veja, vamos continuar a ler, você vai entender. A mulher respondeu: podemos comer do fruto das árvores dos jardins, mas do fruto da árvore que está no meio dos jardins, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Veja, Deus, ele está preparando a humanidade, ele colocou uma árvore no centro do jardim chamada árvore da sabedoria do bem e do mal. O que significa isso aqui? Deus está preparando a humanidade para aprender a viver e a lidar com a sua liberdade pessoal. Aquela árvore, uma árvore no meio de todas as árvores que estavam no jardim, não poderia ser tocada. Então o demônio veio falar para Eva, começou a puxar a conversa, fiquei sabendo que Deus proibiu de você comer de todos os frutos, de todas as árvores. Mentira deslavada. Mas essa mentira tinha uma intenção. Qual intenção? Plantar desconfiança da humanidade em relação a Deus. Plantar uma desconfiança da humanidade em relação do amor que Deus tem pela humanidade, do carinho que Deus tem pela humanidade, do cuidado que Deus tem pela humanidade, da providência que Deus tem pela humanidade. Olhar para Deus com desconfiança, olhar para Deus com raiva. Puxa vida, como é que é isso? Não posso comer as coisas? Não, o que Deus está fazendo aqui ele preparou o jardim de forma maravilhosa e a humanidade poderia viver bem nesse jardim junto com Deus. Até um ponto em que, num determinado momento da história dessa humanidade, essa humanidade estaria tão plena, tão plena, tão plena, que ela passaria a viver integralmente dentro da Trindade. Mas para isso era necessário que a humanidade soubesse lidar com a sua capacidade de dizer sim ou não, com a sua liberdade. Então Deus fala: olha, esta árvore aqui não pode comer. Se você comer, você vai perder a sua vida, você vai perder a sua ligação comigo, você vai perder a intimidade comigo. É uma prova que Deus está fazendo, é uma forma de Deus fazer com que essa humanidade crescesse por livre iniciativa. Quer dizer, a humanidade não é um robozinho. A humanidade tem que crescer no seu potencial humano e, crescendo no seu potencial humano, descobrir que esse potencial humano foi dado para que a gente pudesse amar a Deus sobre todas as coisas, cada vez mais, e amar ao próximo, servindo ao próximo. Para isso que Deus deu todo esse potencial humano para a humanidade. Só que isso precisa ser aprendido, descoberto e desenvolvido. Então, o Jardim do Éden era o lugar perfeito para que isso tudo acontecesse. E o demônio ficou louco da vida. Então ele lançou essa mentira. E aí semeou no coração da humanidade esta dúvida. Esse é o grande mistério. Por que a humanidade deixou semear no coração essa dúvida? Porque Deus é perfeito, Deus é amoroso, Deus convivia com essa humanidade de forma muito plena. E essa humanidade convivia com Deus de forma muito plena. Mas existe dentro do nosso coração, veja, essa possibilidade do pecado. E qual foi o pecado? O pecado foi duvidar de Deus, porque o demônio
continua a conversa com Eva e fala assim, mas do fruto da árvore... Versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vós não comereis dele, nem o tocareis para que não morrais. Aí o demônio vira e fala, oh não, tornou a serpente, vós não morrereis, mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Veja, primeiro o demônio lança contra a humanidade uma desconfiança terrível. E a humanidade comprou isso. Até então, a humanidade tinha certeza de que Deus era bom. De repente, a humanidade, tentada pelo demônio, passou a achar que Deus não era tão bom assim. E aí vem a tentação pior. A tentação pior, traduzindo isso aqui, é o seguinte, o demônio está falando para a humanidade, olha, e tem mais, para você ser feliz, você tem que desobedecer a Deus. O único caminho para a sua felicidade é a desobediência a Deus. Traduzindo esses 2 versículos finais aqui. Você vai ser como Deus. Deus não quer que você seja como Ele. Mas você vai ser como Deus. Faça o que você quiser. Porque a hora que você fizer o que você quiser, você vai ser como Deus. Porque você vai definir o que é certo e o que é errado. Você vai definir o seu caminho. Você compreende? A felicidade... Olha como o demônio é terrível. Porque ele sabe que o que move o ser humano é a busca pela felicidade. Aí ele fala para os primeiros pais, olha, você vai buscar a felicidade. Ele sabe que o que vai mover o ser humano é a busca pela felicidade. E ele engana, ele fala, não, olha, você não vai ser feliz obedecendo a Deus. A única forma de você ser feliz é desobedecendo a Deus. Percebeu? Vai linkando tudo o que nós já estudamos sobre virtude da esperança. E aí você se depara com a gravidade em todos os sentidos que foi o pecado original. Você compreende? Semeou no mais profundo da humanidade uma separação com Deus, uma independência de Deus e uma desconfiança brutal de Deus, porque é o único que pode nos dar a felicidade, a plenitude, o amor e tudo que nós precisamos. E ele, além disso, ele constrói no coração do homem uma mentira deslavada, que nós seremos felizes cada vez mais na medida em que nós nos colocarmos contra Deus, desobedecendo Deus. Olha que absurdo. Veja, ele vai na raiz, gente. O que faz um ser humano ter segurança? O ser humano tem segurança quando ele descobre as forças adequadas. Baseado nessas forças adequadas, ele vai construir alguma coisa, ele vai ter capacidade e confiança para construir alguma coisa, esperando algo melhor no futuro. Veja, então o demônio vem e destrói tudo isso. Porque nós só vamos encontrar a força adequada para tudo que nós precisamos em Deus. Nós só vamos construir de forma adequada tudo o que Deus quer que a gente construa, baseado na força dele e baseado nas capacidades humanas que ele nos deu, se nós confiarmos em Deus, na providência de Deus, no amor de Deus, na presença de Deus, na benignidade de Deus. E aí nós teremos esperança de um reino de Deus nesse mundo, porque Deus está agindo através de nós. Não somos nós que estabelecemos o reino de Deus, é Deus quem estabelece o reino dele. E ele quis estabelecer o reino dele através de Cristo. E Cristo age em nós através dos sacramentos. Você percebe? Então, a partir disso, nós vamos perdendo a consciência da força adequada para vivermos, que é a força de Deus. Nós vamos perdendo a consciência da capacidade, da providência divina em favor da gente, para a gente construir algo que Deus quer que seja construído nesse mundo, que é o reino de Deus. E nós vamos perdendo também
a esperança, porque a esperança está intimamente ligada naquilo que nos dá força, naquilo que nos faz ter confiança. Força e confiança gera esperança. Então nós acabamos sendo levados desde o primeiro instante a não mais buscarmos forças em Deus, a não mais buscarmos a confiança na providência de Deus em nosso favor, para construir algo que Deus quer que seja construído neste mundo, que é o reino dele. E é a esperança de um dia estarmos plenamente entregues, plenamente mergulhados na plenitude que é Deus. Não, isso tudo é bobagem. Construa você com a sua força, com a sua capacidade, com a sua inteligência. Você não precisa de Deus para nada. Você compreendeu? Então, a raiz da desesperança, porque nós estamos estudando a virtude da esperança e percebemos o quanto nós estamos distantes desta virtude teologal da esperança. Mas a raiz da desesperança, quem lançou foi o demônio, no seio da humanidade. Deu para entender, gente? Deu para entender por que Jesus vem ao mundo? Jesus vem ao mundo para reconstruir tudo isso. Jesus vem ao mundo para vencer o demônio, porque o demônio, a partir do pecado, começou a dominar a humanidade, começou a oprimir a humanidade, começou a machucar a humanidade. Porque o demônio, com o pecado, quer matar o ser humano, porque o demônio odeia. Ele só não mata o ser humano porque Deus não permite. A ação do demônio tem um limite dado por Deus. Deus permite que o demônio haja até um determinado ponto, depois não pode. E vai chegar uma hora que nem esse limite vai ser dado para o demônio. Quando Jesus voltar na glória, esse limite de ação do demônio vai acabar. O demônio vai ser finalmente preso no inferno e não vai sair mais. Na volta gloriosa de Cristo. Aí sim, o reino de Deus estará estabelecido nesse mundo, porque Jesus vai voltar para estabelecer o reino. Ele veio uma primeira vez para vencer o demônio, para vencer a morte, para vencer o pecado e para trazer o reino de Deus que se perdeu com a ação do demônio que nós acabamos de ler. Veja, então nós também nos perdemos. Nós perdemos o foco da nossa vida. Nós perdemos o norte da nossa existência. Nós existimos para crescermos como seres humanos, para podermos amar a Deus sobre todas as coisas, para obedecer a Deus sobre todas as coisas, para, junto com Deus, viver no reino que Ele estabelece aqui, não que o demônio estabeleceu. Você compreende? Então, a virtude da esperança me garante que um dia isso vai acontecer e nós participaremos disso. Se nós estivermos com Deus. Se nós não estivermos com Deus, nós estaremos necessariamente com o mal. E seremos vencidos e encarcerados, tal qual o demônio no inferno. Então é uma escolha. A quem você quer servir? A Deus ou ao demônio? O tempo do demônio está acabando. Cristo, quando ele veio, ele destruiu a obra do demônio. Mas a obra do demônio já estava estabelecida. Então, esse estabelecimento da obra dessa sociedade anticristã, dessa sociedade materialista, está na frente da gente. Mas essa sociedade materialista e anticristã, ela está fadada a cair. Porque Jesus vai voltar na glória. Quem me garante isso? A virtude da fé. O que Jesus começou na cruz e na ressurreição, ele vai terminar na sua volta gloriosa. E quem tiver vivido com Cristo pela fé na igreja, vai reinar com Cristo na sua volta gloriosa. É uma escolha que a gente faz. Acontece que esta felicidade que nos move, ela é uma felicidade que não é tão fácil da gente enxergar, desejar e viver. Porque ela está também além. Ela não é imediata. Nós participamos dessa felicidade de Deus, essa felicidade que é plena, na medida em que a gente vive buscando santidade.
essa felicidade, quando a gente experimenta, a gente tem uma noção do que será essa grande felicidade eterna. Mas ela é um processo. Agora, o demônio oferece uma falsa felicidade imediata, através dos prazeres, através do pecado. Todo pecado traz um prazer. Todo pecado traz uma falsa alegria. Então, ele está oferecendo para a gente algo pequenininho, algo que é passageiro, algo que é fugaz, em troca da nossa vida eterna, da felicidade plena que Deus nos propõe, só que demora. O demônio oferece para agora, rápido, não precisa de esforço. Basta você fazer o que quiser. Basta você seguir o rio caudaloso do pecado. Veja, olha, Gênesis 3. Será que eu estou conseguindo passar isso para vocês? Será que eu estou conseguindo fazer você entender? Eu não, né? O Espírito Santo. Será que eu estou conseguindo não atrapalhar a ação do Espírito Santo? Para que você compreenda o sentido mais profundo da importância da virtude da esperança, da virtude teologal da esperança. Veja, a busca pela felicidade, ela é essencial. E a gente nem tinha noção disso. Só que o demônio sabe disso. E ele usou isso contra a humanidade. E continua usando isso contra a humanidade. Veja, todo dia o demônio nos oferece uma falsa felicidade. Veja, não tem um dia que você liga uma televisão, não tenha cena de sexo, cena de pornografia, cena de impureza, cena de guerra, sabe? Não tem um dia que você olhe para o lado e não vê um monte de coisa errada oferecida como algo bom. Não tem um dia. Você percebe como é importante que você compreenda o mecanismo? A felicidade é o que nos move. É o que nos move para a vida. Agora, qual felicidade? Essa felicidade que nos é prometida por Cristo a partir da virtude da esperança, que é plena, maravilhosa, fecunda e eterna? Ou essa falsa felicidade que o demônio vem oferecendo, como ele ofereceu para Eva? E aí você vai compreendendo tudo o que nós estamos estudando. Quer dizer, é muito mais profundo do que a gente imagina. Então, esses contextos devem ser bem compreendidos. Eu espero que você esteja entendendo. Compreendeu? Veja, volto a falar. Tem coisas no mundo que são boas? Tem. Mas elas não são plenas. A única felicidade plena é a que é dada por Deus. E ela é uma realidade que vai crescendo aos poucos, na medida em que eu me abro para esse Deus. Então, isso é muito importante. Então, você compreendeu da onde começa todo o problema. Sabe? Então, é muito mais profundo do que a gente imagina. Por isso que nós temos muita dificuldade de direcionar o anseio da nossa felicidade para as coisas de Deus. Porque desde o começo da criação, o demônio já desajustou a humanidade. Justamente nesse ponto, porque ele sabe que esse ponto é essencial. Então ele atacou aquilo que é mais essencial na natureza humana, que é querer ser feliz, oferecendo para a natureza humana falsas felicidades. Felicidades que não são felicidades, mas que têm uma aparência de felicidade, que, ao contrário, é tristeza profunda. Por isso, a raiz das desesperanças começa com o pecado, começa com o demônio. E nós precisamos saber disso, nós precisamos estar atentos, porque todo dia o demônio vai oferecer para a gente, de forma direta ou indireta, falsas felicidades, para que a gente abandone o anseio e a luta pela felicidade eterna, que só iremos encontrar no céu. Nós teremos flashes dessa felicidade perfeita aqui na terra, na medida em que nós vamos nos santificando. Por que você acha que os santos conseguiram abrir mão de tudo para servir a Deus e para até morrer em nome de Deus? Porque eles experimentaram flashes dessa felicidade eterna,
nós também precisamos experimentar flashes dessa felicidade eterna. E quando a gente experimenta esses flashes, a gente percebe que essa felicidade ela é única. Ela tem algo que é muito necessário, que nós necessitamos muito. Nada se compara a essa felicidade que Deus nos permite partilhar já neste mundo, na busca pela santidade. Felicidade nenhuma desse mundo se compara com isso, mesmo sendo flashes dessa felicidade eterna, na qual nós estaremos mergulhados por toda a eternidade, por Cristo, com Cristo e em Cristo, se deixarmos que Cristo faça a obra em nós. Mas se nós continuarmos a ouvir o que o demônio propõe de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, 365 dias por semana, porque o demônio não dorme. Como é que vai fazer? Nós vamos nos habituar a esse gostinho rarefeito dessa felicidade falsa humana. Essa canjazinha sem gosto, aguada, já quem está com fome, só tem isso para comer, então vamos comer e pronto. Mas não satisfaz. Mas eu estou com fome, então eu preciso continuar comendo isso, continuar comendo. É nisso que o demônio quer, é nisso que ele está trabalhando, que a gente não perceba que nós estamos comendo uma canjazinha aguada, sem graça, sem sal. Um pouquinho de frango, um ossinho de frango. O resto é água. Sendo que Deus está nos oferecendo o pão da vida, que é Jesus Cristo. Percebe? Esta é a jogada do demônio, que a gente fique preso eternamente nessa busca de felicidade de forma equivocada, de forma errada, de forma triste, de forma pobre, de forma... Sabe? É isso que ele quer. A partir do momento em que você começa a Cristo, que você começa a experimentar Cristo na sua vida, você começa a sentir uma felicidade, não é constante, mas você começa a sentir uma felicidade que até então você não tinha noção que isso era possível. Pois é justamente isso, junto com o dom da fortaleza, que fez com que os grandes homens e mulheres de Deus suportassem o sofrimento que eles passaram nessa terra. Porque eles experimentaram a felicidade verdadeira, um pouco dessa felicidade verdadeira já na terra. E eles concluíram, juntos com a ação do Espírito Santo, que nada se compara à felicidade que Deus nos oferece. Só que nós estamos habituadinhos a tomar essa canjinha safada, desculpa o termo, essa canjinha aguada, essa canjinha insossa. O demônio foi nos acostumando pessoalmente, socialmente, e todos nós juntos, um apoiando o outro. Veja, é uma coisa interessante para a gente pensar. Quantas e quantas vezes, quando nós estamos no pecado, nós buscamos conviver com pessoas que estão no mesmo pecado que a gente. Porque isso, de alguma forma, nos dá uma certa tranquilidade, nos dá uma certa... Está todo mundo no mesmo barco. Ao invés de sair, ao invés de buscar a plenitude que Deus nos prometeu em Cristo, com Cristo e por Cristo. Nós somos chamados a uma vida de plenitude. Nós não fomos chamados para essa canjinha. Deu para entender, gente? Vamos fazer um pequeno intervalo. Quando eu voltei para Deus, veja, quando eu voltei para Deus, isso é um testemunho que eu vou dar. Não sou medida para nada, mas ajuda a gente a entender como Deus é bom, como Deus é misericordioso. Eu voltei para Deus não por amor, amor a Deus. Eu voltei para Deus por angústia. Meu pai morreu e eu me senti completamente despreparado, desprotegido, e eu tinha que assumir no lugar do meu pai uma série de responsabilidades que eu não estava preparado para aquilo. Então, eu me refugiei na religião. Não por amor a Deus, mas por pura fragilidade, por interesses pessoais.
porque eu tinha que tomar conta dos negócios da família, tinha que ajudar a fechar a fábrica e aposentar os empregados, tinha que tomar conta da casa, tinha que fazer as reformas, tinha que fazer um monte de coisa. Sabe? E, de repente, não tinha mais o meu pai, os meus tios e quem fizesse, era só eu e as minhas tias. Eu, minha mãe, minha irmã, minhas tias. Então, veja, então tinha diante de mim uma tremenda responsabilidade humana. E busquei aonde eu achava que eu poderia encontrar algum tipo de apoio para realizar as coisas humanas. Gente, e Deus me acolheu. Ele sabia que eu estava buscando, naquele encontro que eu fui, uma espécie de conforto para lidar com as coisas humanas, não para lidar com as coisas dele. Não visando o céu, não de forma direta, não visando a eternidade, não visando de forma direta o estabelecimento do reino de Deus dele nessa terra. Eu sabia que eu tinha que ter uma vida mais santa, eu sabia que eu tinha que ter uma vida muito mais centrada, muito mais responsável, porque eu estava muito afastado de tudo. Na realidade, eu fui buscar a Deus por mim. E o mais impressionante, ele me acolheu. Ele poderia, porque ele sabe tudo, ele poderia falar, não. Se vira. Você não quis passar a vida inteira sozinho, você não quis passar a vida inteira indiferente com tudo, e com todos, e não sei o quê, vivendo aí nas paixões, vivendo aí com seus amigos. Agora se vira. Ele poderia ter feito isso? Não, porque Deus é amor. Ele percebeu, na sua eterna sabedoria, que algo dentro de mim tinha mudado. Mesmo que as minhas intenções não eram as melhores em sentido de santificação. Eu queria apoio para poder resolver os meus problemas. Que, no fundo, alguns não eram nem meus. Veja, eu estava buscando Deus para ter um apoio, para resolver os meus problemas. Quantos anos, caminhando com Deus depois disso, eu continuei nessa toada, buscando Deus para resolver os meus problemas, buscando Deus para que Deus me ajudasse a levar adiante os meus planos, não os planos dele. E Deus me acolheu. E Deus não me jogou fora. Deus não me abandonou. Deus, na sua infinita sabedoria, no seu entendimento eterno, ele sabia que, eu precisava de muita cura, muita transformação, muita santificação. Que eu vivia para mim. Eu não vivia para amar o Pai dele, o Pai de Jesus. Eu vivia para mim. Deus era, no fundo, olha que absurdo que a gente faz. Deus, no máximo, era uma ajuda para os meus projetos. Até o dia que eu entendi que Deus é o meu Senhor. Olha a paciência infinita que Deus teve. E a partir daquele instante que eu entendi que Jesus é o meu Senhor, na palestra de Jesus é o Senhor, quando eu entendi isso, eu ainda tinha muita coisa dentro de mim que precisava ser curada, porque Jesus, por mais que eu quisesse que ele fosse o meu Senhor agora, eu ainda era Senhor de um monte de coisas. E Jesus continuou me acolhendo, o Pai continuou me acolhendo, o Pai continuou trabalhando em mim, o Pai foi buscando espaços para, pelos méritos de Cristo, deixar que o Espírito Santo dentro de mim agisse e me curasse, de tal forma que eu pudesse começar, pelo menos, a não cometer pecados tão brutais como esse, de querer instrumentalizar Deus em meu favor. Gente, o amor que Deus tem por nós é algo inacreditável, indescritível. Sabe, Deus sabia que eu buscava a felicidade no mundo. Deus sabia que as minhas preocupações
estavam todas voltadas, algumas muito justas, aposentar os empregados, encerrar as atividades da fábrica, dar ordem a uma sequência de coisas que estavam desorganizadas. Algumas eu consegui, outras não. Sabe, mas eu não estava olhando o céu, eu estava olhando a terra. Eu estava buscando a felicidade e encontrar uma esposa, porque eu me sentia muito sozinho. Veja que egoísmo. Eu buscava uma esposa e uma namorada primeiro, porque eu me sentia muito sozinho, porque eu me sentia muito abandonado. Eu não buscava uma esposa para santificar a vida dessa esposa. Eu não buscava uma namorada para construir com essa minha namorada o reino de Deus na vida da gente. Eu buscava porque eu me sentia completamente abafado, completamente diminuído, completamente solitário. O que me movia não eram sentimentos superiores. Eu estava totalmente preso a este mundo, aos conceitos desse mundo, à segurança na riqueza. Não que eu procurasse riqueza, mas a minha segurança estava no dinheiro que a gente podia guardar, nas aplicações que a gente podia fazer. Então, Deus, ele de certa forma foi tomando o centro da minha existência aos poucos, na medida em que eu suportava, porque eu fui criado como você para buscar a nossa segurança nas coisas do mundo, para buscar a nossa felicidade naquilo que o mundo oferece como felicidade. Isso para a gente é absolutamente normal, só que não é. Então, para você constatar que essa busca de felicidade naquilo que o mundo oferece como felicidade não é normal, foram anos e anos de ação do Espírito Santo na minha inteligência. Não foi meses, não foram meses, nem dias. Foram anos e anos e anos de um convencimento amoroso que o Espírito Santo foi realizando dentro de mim. Sabe, não foi uma coisa assim. Algumas coisas foram assim, como um trovão. Pum, mudei, pronto. Outras coisas, outras perspectivas que o mundo conseguiu estabelecer dentro de mim, seguranças falsas, que as famílias, as gerações buscavam, e como tal eu fui formado para buscar essas falsas seguranças como sendo as grandes seguranças da vida da gente, como sendo os grandes motivos para a gente viver. Veja, o trabalho, ele não pode ser visto só como fonte de ganhos de recursos, e esses recursos não podem ser vistos como algo que precisam ser guardados e aumentados por si, para que isso sirva para a gente como segurança para nós e para os nossos filhos e para as próximas gerações. Como um bom libanês, eu aprendi isso. Gerações e gerações, e todos católicos. Sabe? Mas lá no fundo, a gente sente que tem alguma coisa que não está certa. Mas como é que eu consegui chegar a não pôr mais a minha esperança no dinheiro, quando eu perdi o dinheiro? Quando todo o dinheiro que eu passei anos e anos guardando depois que meu pai morreu, para garantir a família, não era para mim, para garantir Veja, a intenção era boa, mas a coisa estava errada. Aquele dinheiro que eu herdei do meu pai, eu trabalhei com os meus primos para guardar aquilo, para que aquilo fosse crescendo, crescendo, para garantir o futuro dos meus filhos. Veja, a intenção não era tão má assim. Eu não queria aquele dinheiro para viajar, passear, sair para... Deus foi me curando de tudo isso. Estou falando, Deus foi me curando, foi me curando. E aí faltavam coisas para serem curadas, como faltam coisas para serem curadas. Uma delas era a dependência que eu tinha em relação àquilo que a família conseguiu com um trabalho honesto guardar. Eu não podia perder aquilo de forma alguma, porque aquilo não só era uma homenagem
ao esforço de toda uma geração para o bem da família. Você percebe? Que aquilo foi conquistado com trabalho árduo, com inteligência, com muita honestidade e com muita partilha. Aqueles mais velhos que construíram o patrimônio da família, eles construíram um patrimônio sem oprimir ninguém, pagando o salário justo, oferecendo muito mais que os salários. Já falei isso para vocês. Só que aquele dinheiro, de repente, parou na minha mão, não tinha mais a fábrica, não tinha mais nada, só tinha aquele dinheiro. Então eu precisava fazer aquele dinheiro render para as despesas da família, porque a gente não tinha mais tanto trabalho. Foi uma época muito difícil. Não vou negar, foi difícil. Só que eu corri o risco, e acabou acontecendo, que esse dinheiro passou a ser o Deus da minha vida. Eu coloquei toda a minha segurança, a segurança das minhas futuras gerações, que nem tinha ainda, nesse dinheiro. Até o ponto em que Deus permitiu que eu perdesse o dinheiro. Do nada, de um dia para a noite. Muito bem aplicado, muito bem trabalhado, tudo certo. Não fiz nada assim de errado. Simplesmente deu o crash aí de 2008, o que tinha de manhã não tinha à noite. Eu tive que vender tudo o que tinha para poder cobrir, porque estava investido, eu precisava confirmar o que eu tinha investido, precisava garantir, e para isso eu tive que vender tudo que eu podia vender para garantir o que eu tinha feito de investimento. Perdi tudo, no dia para a noite. E aí Deus me permitiu passar por essa situação tão dolorosa, para eu descobrir que a minha segurança estava nas mãos dele, não no dinheiro. Veja, olha o tanto tempo que Deus levou para chegar nessa situação, para me permitir passar por uma prova. Ele foi me curando de um monte de outras coisas. Ele foi me transformando de tal forma que eu pude suportar nesse instante da vida esta lição. Porque Ele quer que todos nós possamos aprender a buscar nele a segurança, porque Ele é a força adequada, porque Ele é o caminho adequado, que nos dá capacidades, que alimenta as nossas capacidades, que refaz o que está mal feito. É Ele que nos dá a segurança, a força, para realizar alguma coisa, esperando que haja um futuro melhor. Só que o futuro melhor para mim, até então, estava reduzido à minha família. Como que eu vou deixar a minha família bem? Como é que eu vou deixar meus filhos estudando? Como é que eu vou deixar as futuras... E os outros? E os outros filhos dos outros? E os outros filhos que não têm quem olhe? E os que não têm evangelização? E os que não foram criados na igreja? E os que não têm a menor noção de Jesus Cristo? Como é que fica? E os outros que não têm papai e mamãe perto? De repente eu fui acordando e percebendo cada vez mais, não que eu não percebesse, eu percebia, mas não me tocava. Hoje, eu percebo e toca profundamente. Eu estou fazendo o que eu posso. E percebo que preciso fazer mais ainda, porque estou fazendo pouco, perto do que eu deveria estar fazendo há muito tempo. Em favor do bem comum. Mas da onde foi vindo isso? Isso é um processo de cura profundo, que está acontecendo e vem acontecendo desde 91, de forma claríssima. Antes de 91, foi quando meu pai morreu, eu não percebia que Jesus já estava curando. Eu só vim perceber que Jesus já estava me curando antes de 91, quando eu descobri Jesus, redescobri Jesus e a igreja. E quanta coisa foi necessário ser curada e quanta coisa ainda é necessária ser curada na minha vida. Para que eu possa realmente buscar a felicidade aonde a felicidade está e não nos falsos caminhos que o demônio oferece. Gente, eu acho que isso sabe, como que eu posso falar? Eu acho que isso é uma forma de dizer para você, olha, Deus é bom. Deus é bom.
Deus tem paciência. Deus age. Deus é onipotente. Gente, sabe, eu não sei se eu consigo passar para vocês. Antes disso tudo, eu sentia uma solidão no meu coração. Eu sentia um vazio. Eu sentia uma tristeza tão grande porque eu não tinha uma namorada. Eu não consigo codificar para você a tristeza que eu sentia, a solidão que eu sentia. Sabe, eu passei por situações de desprezo de outras pessoas muito grande. Isso me marcou muito. E eu achava que no dia que eu tivesse uma namorada que me amasse, todos esses desprezos e abandonos que eu passei, solidões que eu passei, seriam superados. Então eu ansiava por encontrar essa companheira com toda a minha força. Percebe? Eu não sei se eu consigo passar isso para você. Qualquer pessoa que me falasse naquela hora, não, isso não vai ser isso que vai resolver sua vida. Eu não estava nem aí. Para mim, a minha vida era aquilo. Encontrar aquela companheira. Por causa da solidão imensa que eu sentia, por causa dos traumas que vieram na minha vida, por desprezos terríveis, por preconceitos terríveis que eu vivi. Já falei alguma coisa disso para vocês. Então, se alguém me falasse que encontrar essa pessoa não iria me saciar como eu queria ser saciado na minha dor e na minha tristeza, fugir disso, acabar com isso dentro de mim, eu não iria ouvir, porque a minha intenção era só aquela. Quantas vezes eu rezei, Deus me dá uma esposa, Deus me dá uma namorada. A minha oração se reduzia a isso. E Deus, sabendo que isso não estava perfeito, muito pelo contrário, a si mesmo Deus me acolheu. Deus não me abandonou. Deus, ele me aceitou como eu estava. E aos poucos ele foi me transformando. Aos poucos ele foi me fazendo ver que aquilo que eu desejava tanto não ia me trazer a plenitude. Por isso que eu estou dando essas aulas para vocês. Porque eu vivi e vivo isso no meu dia a dia. Isso não é só estudo, formação, teoria, conceitos. Isso é vida. Então, este acolhimento que Deus fez na minha vida, eu não posso dizer ao contrário. Ele tinha plena consciência de tudo errado que estava dentro de mim, de todo o desequilíbrio que estava dentro de mim, de todos os pecados que estavam na minha vida, de todos os desajustes, de todos os apegos, de toda a malícia, inclusive, de querer usar Deus para atingir os meus propósitos. Deus sabe tudo. E mesmo assim ele me acolheu. E nunca me abandonou. Eu que abandono muitas vezes a Deus. Por isso eu te falo, vale a pena a gente deixar Deus agir, deixar Deus fazer essa obra de transformação mental. A felicidade não está lá no mundo. A felicidade só está em Deus. Isso, a virtude da esperança, me revela e me garante. Fiquem com Deus. Não vou chorar. Uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.